Um minuto. Vou aumentar aqui seu vídeo. Enquanto ela faz isso aí, da sétima região, com o professor Conrad, excelente colocações. A gente vai para a 17ª região, chamar nosso brilhante palestrante, professor Cássio Moro, que vai conversar com a gente diretamente lá do Espírito Santo sobre o princípio da cooperação e a boa-fé na audiência telepresencial. Eu não sei, Elisa, você consegue botar ele aí? É que eu não estou conseguindo tirar a tela que o Dr. Conrad compartilhou, mas eu já vou colocar aqui só um minuto. Aqui, voltou. Dr. Cássio Moro. Ok. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Seja bem-vindo, doutor. Elisa, muito obrigado pelo convite. Josley, obrigado também, obrigado pela apresentação. Como foi dito, eu sou aqui da 17ª região Espírito Santo, atuo na primeira vara do trabalho de Vitória. Já aproveitando o que o Conrad falou, já faço um convite, quem quiser assistir audiências nossas, as minhas eu faço nas segundas e terças, a partir de 12h40, por aí, é só entrar no portal do nosso TRT Espírito Santo, e ali, dando uma publicidade bem grande, vocês podem assistir, verificar como que é. Nós usamos um aplicativo um pouco diferente dos que foram falados, a gente usa o Microsoft Teams, e funciona bem legal, bem bacana. Vamos lá. Também, quem quiser conhecer um pouco o nosso trabalho aqui, a gente tem um podcast, é o Retrabalho Podcast. Vocês podem seguir no Instagram, Retrabalho Podcast, ou em qualquer plataforma. Eu e o Alberto Nemer, a gente faz umas conversas junto com a CBN sobre direito do trabalho, novidades. Fiquem lá à vontade. Mas o tempo é curto, vamos falar um pouco do nosso tema, que o tema é muito longo. Vamos tentar falar em 10 minutos sobre o princípio da cooperação judicial e da boa-fé processual. Para falar de cooperação, eu tenho que iniciar falando em conjunto com um outro princípio que deve andar sempre junto nesse novo processo, que é o princípio da adequação procedimental. E mais do que nunca, desde essa pandemia, nós temos que adequar alguns procedimentos nossos, e o que faz nós repensarmos um pouco a finalidade da audiência trabalhista. Didier diz que a adequação tem duas finalidades. O primeiro é conformar o processo ao caso concreto. É aquela coisa que nós aprendemos quando estudamos métodos de solução de disputas, the forum fit the fuss, ou seja, o processo deve se adequar a cada causa. E o segundo objetivo é o controle constitucional procedimental difuso. Algumas pessoas, até com um certo ludismo, acham que a audiência virtual ela vai barrar alguns direitos fundamentais com ampla defesa, e é exatamente o contrário. Então, no processo eletrônico, no primeiro momento, pode-se entender que, pela agilidade com que os tribunais, que as equipes de TI conseguiram nos disponibilizar essas plataformas comerciais para uso nessas audiências, nós conseguimos, primeiramente, proteger a duração razoável do processo, não deixar o processo parado, e mimetizando de forma até bastante interessante, bastante próxima àquela dinâmica que nós tínhamos em audiência. Mas, mais do que isso, e nós vamos verificar um pouco, esse processo eletrônico protege a ampla defesa, e entre outros direitos fundamentais constitucionais, que a gente pode até falar um pouco daqui para frente. Essa primeira adaptação, então, foi pré-processual, os órgãos de TI criaram as plataformas, nós aqui usamos o Microsoft Teams, já havia dito antes, que como nós tínhamos um contrato com a Microsoft, esse aplicativo se deu muito bem, hoje ele é casado junto com o Audi, junto com o nosso portal, e funciona de uma forma bem interessante mesmo. Enfim, qual é o grande problema e por que esse tema é muito importante quando falamos de audiências telepresenciais? O primeiro ponto, nós saímos da nossa zona de conforto. Aquela audiência presencial, mecanizada, automatizada, que nós já estávamos acostumados. E isso fez com que nós repensássemos, tanto nós juízes, advogados, repensássemos a utilidade de alguns atos processuais que eram feitos em audiência e a própria finalidade das partes, dos advogados e do juiz na audiência. Nós estamos repensando isso dentro de uma coisa que nós devíamos ter repensado já há muito tempo, mas aquele meio tradicional criava aquela situação de audiência automatizada, aquela coisa mecanizada, tem acordo, não tem acordo, recebe defesa, impugna documentos, houve autor, houve réu, houve testemunha do autor, houve testemunha do réu, razões finais, sentença sine die. E a gente não pensava
Aqui no Espírito Santo a gente faz gravação em audiovisual de testemunha já desde antes do PJE. Então, muitas das vezes a gente nem deferia perguntas ou nem analisava a importância de algumas perguntas testemunha. Ela vai fazendo a pergunta, é rapidinho, não cria problema com o advogado, enfim. A gente acabava deixando a coisa automatizada. Mudando o ambiente para essa via telepresencial, a gente começou a pensar o que é realmente útil e o que não é, né? A gente começa a sanear o processo com mais afinco para tentar fazer com que, durante a crise, o processo prossiga. Então, eu, por exemplo, começo a pensar até algumas coisas. Por que antes eu arquivava o processo pela ausência do reclamante? A lei obriga, mas, poxa, às vezes o reclamante não conseguiu pagar a condução para chegar na audiência, eu estou lá arquivando um processo que custa caro para o erário. Uma ação trabalhista hoje custa, talvez alguns colegas possam me corrigir, entre 4 a 5 mil reais só o fato de entrar com a ação, é o preço de um processo trabalhista. Então, por que eu arquivava ali no começo? Hoje nós estamos fazendo sem a parte, não é obrigatória a presença da parte numa audiência telepresencial, e o processo toca, não tem problema nenhum. E mais do que isso, a gente não vê a audiência como um ato único, né? A audiência é uma série de atos que acontecem ali naquele ambiente. E no processo do trabalho, na fase cognitiva, é um ambiente onde se realizam os mais importantes atos desse processo. E nesse ponto até vejo equivocadas algumas normas de TRT que tratam a audiência como um ato único. Aquelas normas assim, as audiências só poderão ser realizadas com a concordância das partes. Que audiência que o tribunal está mencionando? Está mencionando uma audiência de conciliação? Está mencionando o momento de produção de provas orais, que eu acho que é esse o caso. Enfim, existem vários atos lá. E a oitiva de testemunhas, que talvez seja o grande problema, a grande dúvida, é um pequeno ato que nem acontece sempre. Se eu tenho uma pauta de 17 processos por dia, vai acontecer 1, 2 vezes uma oitiva daquele processo bem cabeludo mesmo. O restante nem prova precisa, 1, 2 perguntas para as partes. Enfim, dentro de uma correta adequação procedimental, como forma de tornar o processo ainda mais democrático, essa adaptação deve agir juntamente com a cooperação, né, com a cooperação judicial. Por que isso? A adaptação pode ser de 2 formas, ou pelo juiz, o juiz vai agir de forma autoritária, de ofício, adaptando, já que não vai ter audiência, eu não estou acostumado com audiência virtual, eu vou tocando aqui, vou dar prazo para a defesa, prazo para a impugnação, vou determinar a perícia sem conversar com as partes. Ou surge a oportunidade dentro da cooperação, e essa audiência telepresencial é fundamental para isso, nesse momento em que os juízes mesmo não têm aquela certeza de como agir, surge a oportunidade do advogado agir de forma ativa, sugerindo questões, esclarecendo as necessidades para aquele processo. Então, com a cooperação judicial que nós devemos praticar desde lá, do ambiente antigo, com essa cooperação, e essa é uma oportunidade para o advogado, surge uma atuação mais ativa, mais democrática. O processo não vai andar apenas pelo impulso oficial. Por isso é muito importante que advogados compareçam nessas audiências. E os advogados que têm comparecido, nós estamos fazendo audiência aqui já há umas 6 semanas, têm participado, têm dado sugestões, os processos têm dado um segmento muito melhor do que aqueles que eu esperava. Salvo aqueles processos que as partes ainda não vão, os advogados não comparecem, peticionam lá, não quero participar e não vão. Então, nesse momento de dúvidas, é importante que as partes participem. Isso dá mais democracia. Evidentemente que nós temos problemas de acesso à tecnologia, nós temos ainda problemas de como resolver alguns problemas técnicos iminentes, né? Enfim, mas a gente vai adaptando. E é esse exatamente o momento dessa atitude ativa, né? E aí chega um ponto muito importante quanto à cooperação. Quando um advogado ele peticiona dizendo, não concordo com a audiência telepresencial. Quando ele assim se manifesta, vão ter 2 efeitos disso. O primeiro, ele está exteriorizando a sua vontade de manter uma posição passiva no processo. Ou seja, se ele não quer participar da audiência, ele vai permitir que o juiz faça o processo seguir. Vai dar prazo para a defesa, prazo para a inicial, para indicar testemunhas lá para o futuro. Ele vai permitir que o juiz, no segundo ponto, ele vai permitir que o juiz, ao contrário do que o advogado às vezes pensa, não, sou contra a audiência presencial, eu vou falar que sou contra, não vai ter audiência, o processo vai ficar suspenso. Isso não vai acontecer. O juiz vai encontrar outros meios desse processo seguir. Há uma possibilidade também, já vi isso acontecer aqui no Espírito Santo, de uma maior sensibilidade do magistrado quando o advogado não quis participar, o advogado de réu, de deferir uma cautelar de garantia da execução. A empresa fala que não vai participar, não está cooperando com o processo. Não informou motivos pelos quais ela não quer cooperar. Há uma situação delicada econômica dessa empresa e há um fumo bonius do autor,
eu vou determinar um bloqueio para garantia de futura execução. Algo que poderia ser evitado se as partes conversassem. Né? Então, essa cooperação é fundamental. Ela não é, participar da audiência presencial, ainda que seja optativa em alguns tribunais como aqui, é mais uma prerrogativa para o advogado, para ele criar essa atuação ativa, do que uma limitação, do que um cerceio. Não é? E aí entra, já entrando na parte final desses nossos 10 minutos, entra a boa-fé e a questão da boa-fé ou da má-fé dentro dessas situações. Não é? Não vou ficar aqui falando o que é boa-fé ou o que é má-fé processual, os senhores já sabem muito bem disso e nem temos tempo. Mas, pelo menos, é importante identificar 2 momentos em que a boa-fé é muito acionada nesse ambiente novo que nós temos. O primeiro é nessa cooperação, ou seja, aquele juiz que... aquele advogado, aquela parte que coopera com o magistrado, fazendo o possível para a realização dos atos, ainda que em um ambiente um pouco desconhecido, evidentemente ele está agindo de boa-fé. Eu tenho exemplos bem interessantes aqui, advogados que comparecem com um pé atrás na audiência, eles vão fazer a audiência, verificam que não é um bicho de 7 cabeças e começam a auxiliar, doutor, tem que fazer uma perícia, mas o setor insalubre lá está desativado agora porque não tem demanda, mas a partir do dia 15 de julho vai ter. Vamos fazer a perícia a partir de tal dia. Perfeito. É esse tipo de ação, esses detalhes que criam a cooperação e incentivam a boa-fé. E existem casos de má-fé dentro desse ambiente de formação, de construção do processo. E já identificamos aqui em Vitória 2 casos bem interessantes. O primeiro, um advogado peticionou dizendo que não tinha ele próprio, advogado, condições técnicas de participar de uma audiência virtual. Entrando no Instagram desse advogado, a gente verificou que ele tinha uma live para o mesmo dia, ele ia falar numa live no mesmo dia da audiência, ou seja, se ele pode fazer uma live, ele pode participar de uma audiência virtual. Ali ele está mostrando uma má-fé processual. Não é? A necessidade de hardware é muito pequena. Se você assistiu a live da Sandy na quinta-feira, que foi muito bonita, não tinha o Júnior junto, você tem condições de participar dessa audiência. Enfim, é importante que haja essa participação, esse compromisso de todos. O segundo ponto, a segunda situação prática de má-fé foi uma companhia telefônica, de telefonia celular e banda larga, que disse que o preposto não tinha condições de participar da audiência por não ter equipamentos técnicos. Empresa de telefonia. Deve ser muito ruim ela para não ter uma banda larga suficiente para fazer uma audiência dessas. Né? Enfim, são exemplos em que a má-fé, dentro do espírito de cooperação na condução do processo, são identificados. O segundo momento, que é o que mais preocupa, já estou entrando na reta final, no momento de oitiva de testemunhas. Né? E já foi falado aqui por vários colegas, há um receio muito grande de que haja uma contaminação na prova, na oitiva da testemunha pela via telepresencial, né? Ou uma cola, um teleprompter na frente, ou alguém soprando respostas. Nós, juízes, temos formação para saber, para identificar depoimentos verdadeiros ou não. A dinâmica da audiência me parece que seria um risco um tanto quanto pequeno pensar nesse tipo de hipótese, mas mais do que isso e mais importante, culpar a plataforma pela má-fé da parte é como culpar o mensageiro pela notícia ruim. Ou seja, não importa se nós estamos num ambiente virtual ou num ambiente presencial. Se a parte estiver com o intuito de má-fé, essa má-fé vai acontecer. Então, não é um ambiente que cria a má-fé de forma alguma. Enfim, para encerrar, acredito e eu já pretendo agir assim, quando retornarem as audiências presenciais, acredito que essas audiências serão híbridas. Eu vou continuar com o Microsoft Teams aberto nas minhas audiências presenciais e o advogado, por sua própria conveniência, aparece fisicamente ou vem pela internet. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu acho que esse é o futuro, não vai voltar atrás, ou seja, nós não vamos regredir aquela situação que nós tínhamos anteriormente. Acho que com isso nós teremos, com certeza, e com a cooperação das partes, trabalhar de forma cooperativa e de boa-fé é que nem gentileza, né? Boa-fé gera boa-fé. E, enfim, com esse tipo de processo, com essas condutas, com essa oportunidade de uma atuação mais ativa do advogado nas audiências, eu tenho a certeza que nós teremos, saindo dessa crise, nós teremos um processo muito mais célere, um processo muito mais econômico, já foi falado aqui, o Melek falou muito bem, como isso evita o deslocamento das partes, vai ser muito mais econômico e com certeza vai ser muito mais justo.
não é? Então, quero só agradecer aos senhores, o tempo é curto, a gente pode falar mais sobre isso em outros tempos, de repente até convido a Elisa, que me deu só 10 minutos agora, a gente faz uma live sobre esse tema mais para frente, né, Elisa? E é isso, muito obrigado aos senhores, fiquem com Deus. Mandem uma dúvida para mim, podem mandar aqui pelo chat ou de repente pelo Instagram mesmo, eu posso tentar responder se tiver, não temos muito tempo aqui. Sigam o Retrabalho Podcast, tem uns temas bem interessantes lá, e é isso mesmo. Muito obrigado, senhores, e uma boa tarde. Até mais. Obrigado, Elisa. Olá, querido. Adorei a palestra, brilhante Obrigado. e, enfim, todo um brilho seu, além do brilhantismo técnico, todo um brilho na exposição. Essa questão da má fé, que tanto falam, né? E as pessoas, algumas que defendem a má fé, que têm esse receio quanto à má fé, invocam o devido processo legal, ou seja, entre esses, o devido processo legal tem uma pleiade de princípios, um deles a legalidade, que também se invoca, mas a própria lei diz que a boa-fé se presume. Então, como que alguém vem invocar a má-fé, que vai ser presumida, e quer a aplicação da lei, o devido processo legal? Faz parte do devido processo legal essa presunção da boa-fé. E vemos que, nesses momentos de crise, maior ainda tem de ser a cooperação processual, que já veio lá no CPC de 2015, mas que, na verdade, ele só declarou, ela sempre teve que existir, porque ela é um dos galhos da boa-fé. E, no caso de uma crise, de uma epidemia, enfim, a cooperação tem que ser a máxima possível, porque, veja bem, não é só a questão dos entraves quanto ao processo ficarem represados, mas o próprio ganha-pão das partes e dos advogados. Lembrando que tem que ter aquela boa vontade, como você bem falou, para contornar situações. Escutamos aqui ao longo das palestras várias situações contornadas e, a princípio, não vi nenhuma incontornável. E sendo que, com a criatividade jurídica, a cooperação processual, teremos cada vez mais efetiva essa nova normalidade aí, que vai contribuir para a celeridade, para o acesso à justiça, as dificuldades a gente vai contornando. Com certeza. Muito obrigada, e a respeito da boa-fé, quando logo eu passei, antes de tomar posse do Espírito Santo, eu passei no Mato Grosso. O doutor João Carlos, então vice-presidente lá, reuniu com a gente e falou, olha, todo ato jurídico, vocês vão lá para o interior, não conhecem ninguém, partam do princípio de que as partes estão de boa-fé. A partir disso, a sua conduta vai ser muito mais tranquila. E esse é um aconselhamento dele que eu levo para a vida toda. A Grazi, que passou comigo, que já apresentou aqui a prova disso, foi muito bacana. É isso mesmo. Obrigado. Muito obrigada, querida. Excelente exposição. Agora vamos chamar o doutor Sérgio Cabral dos Reis, representando aqui. Deixa eu só abrir aqui para você.